Fala, meu aluno! Vamos agora a mais uma videoaula para a gente entender melhor essa ideia de encontrar valores numéricos de expressões algébricas. Aqui a nossa ideia não é muito difícil. A ideia é você substituir o valor numérico que aparece para a gente dessa incógnita e depois realizar as operações que aparecem para você. Então, primeiro você efetua a substituição, resolve as operações, aí você vai ter o valor numérico dessa expressão algébrica. Porque, por exemplo, aqui a gente só tem, por exemplo, nesse número 2, o que seria a expressão algébrica, mas a gente não tem, vamos dizer, o que seria um resultado final. Esse resultado final, esse valor numérico, a gente tem ao substituir o valor da letrinha ali que aparece para a gente. Tudo bem? Então agora a gente vai encontrar valores numéricos. Lembrando que para cada letra a gente vai possuir um valor numérico diferente, tudo bem? Por isso que a gente representa essas expressões algébricas, é uma forma de generalizar. Tudo bem? Em vez da gente escrever literalmente, isso daqui é uma simbologia matemática para simplificar essa escrita todinha. Por exemplo, se eu ficar toda hora escrevendo o dobro de 5, o dobro de não sei o quê, ou então a soma da metade de um número com a 10ª parte do mesmo número. É mais fácil a gente escrever assim. Isso é a representação algébrica, isso é uma representação matemática daquela escrita todinha. Fica muito mais simples. Então aqui, começando com 2 vezes o x, o que a gente vai fazer então? Pegaremos o número 2 e vamos multiplicar pelo valor de x, que nesse caso é 5, e realiza a operação. 2 vezes 5 ficaremos com quanto? 10. Pronto, não tem mistério algum. Esse daqui é o valor numérico dessa expressão algébrica quando o nosso x vale 5. Agora aqui, a soma da metade de um número com a 10ª parte do mesmo número. Tá vendo o tanto que fica grande? É melhor escrever assim, fica muito mais simples. Agora o nosso x vai estar valendo 10. Então, onde tem x, você coloca o número 10. É só essa a nossa ideia de substituir o valor da incógnita. Aonde aparecer incógnita, você coloca o seu valor numérico. Não tem mistério. Isso daqui vai ser igual a... Agora, tem 2 formas da gente finalizar isso. Bem, a gente pode realizar cada divisão primeiro, lembra de expressão numérica? Primeiro a gente resolve a divisão para depois efetuar a soma. 10 dividido por 2 ficamos com 5. E 10 dividido por 10 ficamos com 1. Então 5 mais 1, resultado final, 6. Então esse daqui é o nosso valor numérico dessa expressão algébrica, quando o x vale 10. Se eu tiver o x valendo 20, vai ser um outro valor numérico. Então para cada x você vai ter um valor numérico diferente. Agora, exemplo de número 3. Aqui a gente vai fazer agora x mais y, ou seja, a soma de 2 números. Isso aqui representa a soma de 2 números diferentes. Um número x e um número y. Como é que a gente vai obter isso então? A gente vai substituir o valor de cada incógnita. Então, por exemplo, aqui no lugar do x, eu vou colocar o seu valor numérico, que no caso é o 7. E aqui no lugar do y, eu vou colocar o seu valor numérico, que no caso é o 8. Pronto. Então a gente vai efetuar aqui a soma de 7 com 8. Isso daqui é a soma de 2 números. E esse camarada vai ter como resultado final quanto? 7 mais 8, 15. Pronto, finalizamos. Realmente isso daqui é uma parte bem básica, que é para você entender algumas coisas e tirar alguma dúvida que você tenha. Na verdade, suas maiores dúvidas vocês vão tirar a partir da 3ª aula, que é a próxima aula. 1 mais 2 vezes o x. Teremos aqui 1 mais 2 vezes o valor do x, que nesse caso é 7. Pronto. 2 vezes 7, a primeira operação que a gente faz, dá 14. Ficaremos então aqui com 1 mais 14, onde o resultado final também é 15. Então, expressões numéricas não tem problema algum, pode dar o mesmo resultado numérico. Agora aqui, 3 vezes x mais 1, onde x vai valer agora menos 3. Então, vou ter 3, que multiplica o menos 3. Colocamos entre parênteses para separar aqui as nossas operações, não é? Não é interessante deixar grudadinho algumas operações aqui distintas. Tudo isso eu tenho que somar 1. Agora, 3 vezes o menos 3 dá menos 9. Então, ficaremos com menos 9 mais 1. E quanto que é menos 9 mais 1? Menos 8. Conserva-se o sinal do maior e faz a diferença dos números.
Pronto, então menos 8 é o valor numérico dessa expressão quando x vale menos 3. Se o x vale 3 vai ser outro valor, se o x vale 0 vai ser outro valor e assim vai. Agora, valor dessa expressão quando x vale 4. Teremos então aqui 4, fazendo a substituição da letra, mais 2 sobre 5. Mais 2 sobre 5. Fazendo-se agora as operações, 4 mais 2 equivale a 6. E repetimos o 5. Então, isso daqui equivale a 6/5. Se você quiser, você também pode colocar em forma de número decimal. Lembra do macete que eu ensinei da divisão por 5? Você dobra o número e anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Qual o dobro de 6? 12. Anda com a vírgula uma casa para a esquerda, está aqui, resultado final, 1,2. Mas as duas respostas estão corretas. Pode ser tanto 6/5 quanto 1,2, não vai ter diferença alguma em relação a esses camaradas. Ficou claro então? Então é assim que a gente faz essas substituições. A ideia em provas contextualizadas que você possa fazer é você fazer as devidas substituições que ele coloca para você das incógnitas. Só lembrando que não necessariamente vai ser um x, vai ser um y. Pode ser, por exemplo, massa, volume, velocidade, área, diâmetro, raio. Então seria exatamente o quê? O valor numérico representado por cada letrinha, que ele coloca para você em uma dada expressão. Em física você utiliza isso daqui direto. Por exemplo, vamos dizer que você tem essa fórmula aqui, o famoso que macete, que calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Para você, então, obter esse camarada que a gente chama de calor, o que você precisa? Você precisa do valor da incógnita massa, você precisa do valor da incógnita calor específico e precisa do valor da incógnita ΔT, que é a variação de temperatura. Ao obter essas três informações substituindo aqui, você encontra esse camarada que a gente chama de calor. Quando você tem, por exemplo, que a força gravitacional equivale à constante gravitacional vezes emão eminho sobre distância ao quadrado, quando você tem o valor de cada uma dessas incógnitas, você consegue obter o valor numérico de uma que esteja faltando. Então é esse o nosso objetivo quando a gente trata com essa ideia de valor numérico. É a gente tentar substituir os valores em fórmulas que a gente conhece ou fórmulas que a questão fornece para a gente poder realizar os cálculos devidos. Bacana? Claro, tudo isso dentro de uma interpretação de texto, e quando a gente resolve questões interpretativas, questões contextualizadas, a gente vai aprimorando mais isso daqui. Agora, provavelmente a sua maior dificuldade não é essa substituição, essa realização desse cálculo. Provavelmente a sua maior dificuldade são as operações que a gente faz entre essas letras, entre essas expressões algébricas, sem calcular o valor numérico. Como é que a gente faria para realizar esse tipo de operação? Isso a gente só vai ver na próxima aula, beleza, amigão? Forte abraço e bons estudos para você!